Hoje eu estava conversando com uma amiga e ela estava me dizendo o quanto que ela tinha vontade de fazer uma certa viagem. E aí a gente ficou conversando sobre isso bastante tempo. Era uma viagem assim, não é nada assim muito exorbitante, não é uma viagem para fora do país. É simplesmente fazer uma viagem. E o tempo todo ela buscava justificativas para ainda não ter feito. Porque precisava de uma certa permissão. E a gente já tem o hábito de dizer que muitas das vezes são historinhas que a gente conta pra gente mesma. E eu tenho certeza que você também já viveu isso daí. Quantas vezes de repente você pensou num sonho, teve uma ideia, decidiu fazer alguma coisa, sabe, uma vontade, sei lá, uma decisão importante e de repente você se perdeu no tempo que você estava esperando alguém para te dar um aval, alguém para te validar, alguém que de repente pudesse te mostrar que aquele era o caminho certo. Talvez pudesse ser o reconhecimento de alguém, não é? Às vezes a gente deixa de fazer porque a gente precisa que alguém fale assim, cara, isso mesmo, tá muito bom, isso mesmo, tá certo, você é ótima. Ou então a validação do próprio marido, da esposa, ou do filho, de alguém que é importante para você. A bendita da validação, né? Alguém para dizer, sim, é desse jeito. E com isso a gente vai ficando amarrado, nossos sonhos vão ficando presos e não voam. Por quê? Você está esperando a aprovação de alguns amigos, ou até mesmo um sinal de fora, tipo aquele, Deus me dá um sinal, e cai um raio na casa, e ainda assim a gente não faz, porque às vezes a gente está sempre esperando o momento certo. Mas e se eu te disser que a vida não vai te enviar uma carta de permissão? Apertar a campainha da sua casa e te dizer, ei, é aqui que mora alguém que está com vontade de tal sonho? Ninguém do lado de fora tem autoridade para liberar aquilo que você quer. É sobre isso que eu vou conversar hoje. Eu tô aqui para lembrar você de algo que é muito poderoso. Você não precisa de permissão para ser inteira. Você já parou para perceber o quanto que a gente tem o hábito de esperar? A gente espera sempre o momento certo, o dia certo. Não, hoje eu não vou fazer não, porque amanhã a gente começa a inventar um monte de histórias, um monte de e se, um monte de talvez e acaba não fazendo o que a gente tem para fazer. O problema é que o tempo não para por conta disso. O tempo não para porque você está esperando o momento certo, a hora certa, a permissão de alguém. Porque enquanto a gente fica se perdendo com as historinhas que a gente inventa dentro da nossa cabeça, porque sim, a gente inventa muita história para justificar o injustificável, né? A gente inventa umas lógicas que se a gente para e se ouve, percebe que não tem nada a ver, que é só desculpa e procrastinação. O problema é que enquanto a gente fica emaranhada nessas histórias, a gente deixa de experimentar um monte de coisa que a gente um dia sonhou. O que talvez você ainda não tenha sacado é que cada vez que a gente se cala, que a gente se diminui, que a gente recua, que a gente desiste, que deixa para depois, que espera o momento certo, a gente entrega o volante da nossa vida para outra pessoa. Em especial se a gente está aguardando reconhecimento e validação. Isso, no fundo, é viver como uma sombra, gente. É viver na expectativa de alguma coisa que um dia vai acontecer como mágica. Só que não vai acontecer se nós não fizermos. E quando a gente vive nesta sombra, uma sombra de expectativa, uma sombra de padrão, uma sombra de medo de não agradar, uma sombra da culpa, do não merecimento, a gente simplesmente se frustra. E por que eu estou trazendo isso aqui para a gente pensar hoje? Porque existe algo que só você pode fazer por você. É viver a sua vida. Viver a sua essência. Aquele sonho que só você tem, que só você sabe, mas que às vezes você acha bobo. E por achar bobo, você deixa ele para segundo plano. Você tem medo de que as pessoas não concordem, de que as pessoas não te validem. E com isso, esse sonho vai ficando para trás. O mais importante é você agora parar em cima disso que eu estou te dizendo e pensar até quando você vai
poder esperar. Hoje eu estava assistindo um TED Talks, que falava sobre... Era um rapaz, o título dele é O que é amor? E eu não vou falar todo ele, porque eu vou compartilhar ele com você. E ele colocava a experiência dele com o pai. É um autor que dentro da doença do pai encontrou uma forma de se comunicar com o pai. E essa forma que eles encontraram de se comunicar era a forma escrita, porque o pai adquiriu uma doença degenerativa. E a partir dessa escrita que eles faziam pelo iPad, o pai escrevia e ele respondia e a mãe também respondia. Eram os três. Esses textos ele publicou num blog e a partir desse blog ele foi convidado para publicar um livro. E quando ele voltou e disse para o pai que ele foi convidado por uma editora para publicar esse livro, que ele voltou para casa feliz, dizendo para o pai que o blog dele tinha arrebentado, tinha feito muito sucesso, o pai começou a chorar porque o pai disse para ele: será que vai dar tempo? Por quê? Porque esse pai tinha tido um diagnóstico de uma doença degenerativa que ele duraria, bem entre aspas, isso, 90 dias. E aí ele perguntou, será que vai dar tempo? E quando eu ouvi isso no blog, eu fiquei pensando, sabe? A gente às vezes age como se a gente tivesse todo o tempo do mundo, mas nossa senha vai ser chamada. E em algum momento nós vamos embora. E os sonhos que a gente não realizou porque estava esperando a validação de alguém, ele vai junto com a gente. A vida que a gente precisa viver aqui, ela precisa ser uma vida intencional. Tem uma frase que na igreja que eu congrego a gente ouve bastante, que é que quando você se posiciona, tudo à sua volta se organiza. Muitas das vezes nós somos emaranhados em problemas de outras pessoas, com afazeres de outras pessoas, simplesmente porque a gente não se posiciona. E hoje o meu recado aqui para você é de que você precisa entender que você não precisa da permissão de ninguém para ser você. E ser você é também realizar os seus sonhos, independente do tamanho que ele seja. E acreditem em mim, quando a gente assume o lugar que é nosso, cada um vai chegar e vai ocupar o seu lugar, porque o mundo ao redor da gente vai se reposicionar. Então hoje eu quero te convidar para fazer um exercício prático. Todas nós, em algum momento, em alguma instância, temos alguma coisa que deixamos de fazer porque estamos com medo ou aguardando a validação de alguém. Então eu quero que você pense qual é a decisão que você precisa tomar, o sonho que você decidiu realizar, mas que você está com ele guardado, fazendo de conta que ele não existe, porque você está esperando a validação de alguém. Às vezes essa validação é uma liberação da pessoa. Não é que a pessoa vai chegar e vai falar pode fazer, porque nós já somos adultos. Então, às vezes, essa validação ela vem disfarçada de uma sobrecarga. E quero te desafiar mais uma coisa, porque aqui é uma comunidade de atitude. Qual é o primeiro passo que depende só de você para realizar isso? Você não precisa de permissão para ser inteira. A sua vida, ela não precisa esperar o sim de ninguém para você fazer o que você tem que fazer. Você é uma mulher adulta. Não se trata de você ser ousada. Trata simplesmente de você escolher você com propósito e com coragem. Essa coragem mesmo de ocupar o lugar que já é seu. Então eu quero encerrar hoje lembrando o seguinte: o mundo não precisa de mais cópias bem comportadas. Ele precisa de você inteira, exatamente como você foi criada para ser. Eu gosto muito de pensar que Deus, quando coloca a gente aqui, ele tem um projeto para cada um de nós. E os nossos projetos, eles se intercalam, né? Eles se cruzam. E na hora que a gente deixa de fazer o nosso projeto, a gente também mata um pouco o sonho de outras pessoas. Então, agora é a sua vez de decidir. Vai lá. Você vai continuar esperando o aval de alguém para ser quem você decidiu ser? Ou você vai pegar a rédea da sua história e fazer essa vida intencional? Todo santo dia, hoje, amanhã e depois. Beijo grande para você. Eu vejo você amanhã na nossa Pílula de Atitude.